Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 23, dia 2 de fevereiro de 2026. Aqueles que ele considerava mais felizes, às vezes, porque tomavam a maior liberdade em caminhos pecaminosos, ele agora considera os mais miseráveis, como escravos do pecado e no caminho da destruição. E, portanto, retoma a sua resolução de Josué, capítulo 24, 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 2. Seu amor ao pecado é transformado em ódio a ele. Ezequiel 14, 6. Perdido. Salmo 119, 113. Eu odeio pensamentos vãos. Versículo 104. Eu odeio todo caminho falso. Era bom aos seus olhos antes. Melhor do que o favor de Deus é a comunhão com Ele. Ele não conhecia nada bom ou desejável, exceto o mundo e as concupiscências. E o que poderia satisfazer os desejos corruptos da alma? Mas o arrependimento volta sua alma contra ele, e ele o odeia como uma coisa má, como o pior dos males, pior do que sofrimento e aflições. Se fosse deixado a sua escolha sem medo de punição, ele nunca a escolheria, pois ele a odeia por si mesmo, sua contrariedade à natureza e à vontade de Deus. 3. Seu gosto pelo pecado é transformado em aversão a ele. Portanto, o arrependimento é chamado de rejeição do pecado. Ezequiel 18:31. Como alguém faria alguma coisa imunda e não pode suportar ter perto de si. Pois o penitente vê não apenas o pecado como uma coisa ruim, mas como uma coisa repugnante em seu coração. Esta, Isaías 30:22. E esse é o fundamento daquela autoaversão que enche o penitente. Por último, seu apego ao pecado é transformado em um desejo de se livrar dele. Romanos 7:24. O homem anseia por ser livre dele, como sempre o prisioneiro pela abertura de suas portas da prisão. O cativo por sua liberdade é a queda de suas correntes. É um fardo em suas costas, sobre o qual ele geme. Uma doença para sua alma, da qual ele teria prazer em se curar. E, portanto, Cristo, com toda a sua salvação, é adorável aos seus olhos, seu Espírito Santificador, bem como seu sangue justificador. B. Eles se afastam disso em suas vidas e conversas. Aquele que antes estava no caminho dos pecadores, agora o deixa. Quando a graça toca o coração, Isaías 55:7, o penitente não só tem o coração puro, mas também as mãos limpas. O arrependimento fará uma mudança visível na vida de alguém, pois leva os homens a mortificar os membros do corpo da morte. Romanos 8:13. Recusar o cumprimento das concupiscências e tentações. Tito 2:12. Matar de fome as concupiscências da carne. Romanos 13:14. E pregar o corpo do pecado com todos os seus membros na cruz de Cristo. Gálatas 5:24. E 1. Eles se afastam das grosseiras poluições do homem exterior. Salmo 24:3-4. Uma alma eleita antes da conversão pode ser uma pessoa profana habitual, assim como outras. Mas se ele pode ser assim após a conversão, onde está a diferença entre as ovelhas de Cristo e os bodes do diabo? É verdade que eles podem cometer erros grosseiros, como Davi e Pedro fizeram, mas eles não mentem neles. Eles se recuperam novamente pelo arrependimento. Mas uma vida profana é a marca de um estado impenitente. Gálatas 5:21. E é uma maravilha como os homens e mulheres podem fingir arrependimento enquanto vivem na prática habitual de embriaguez, palavrões, quebra do sábado, mentira, desonestidade
e outras poluições grosseiras do homem e da mulher exterior. Onde se pensaria que o diabo profano não é tanto quanto saiu, muito menos expulso. 2. Eles se tornam ternos com relações aos pecados de enfermidade comum, trabalhando para tomar consciência de suas palavras e ações. Atos 24:16. O que os outros consideram leve, eles ficarão à distância, como tendo sentido a dor do pecado. Isso não só diante do mundo, mas também em segredo, onde nenhum olho vê, senão o de Deus. Eles se manterão afastados das tentações e até da aparência do mal. E quando forem vencidos pela fraqueza da carne, chorarão por isso diante do Senhor. C. No respeito do coração e da vida. Eles se voltam contra o pecado para se opor e resistir a ele no homem interior e exterior, tomando agora o lado contrário do diabo, do mundo e da carne. O combate espiritual é iniciado no verdadeiro penitente. Gálatas 5:17. A guerra com o pecado é proclamada e iniciada, que nunca termina até a morte. Eles se revoltam, rejeitam o junco e se levantam contra seus antigos mestres. 2 Timóteo 2:19. 1. Eles resistem aos movimentos do pecado em seus corações e buscam a pureza do coração, bem como a pureza da vida. Salmos 119:113. Detesto os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. O professor farisaico pode limpar o exterior do prato, enquanto ele está um pouco preocupado com o fato de estar cheio de voracidade. Mas o trabalho mais difícil que uma alma graciosa tem contra o pecado e com o coração, com que o mundo não vê nem pode ver nele, é a orientação do coração, é a parte mais difícil de gerenciamento em sua religião. 2. Eles resistem aos surdos de pecado na vida. Salmo 18:23. Também eu era justo diante dele e guardei-me da minha iniquidade. Eles veem então que estão em um mundo onde as armadilhas são grossas. Eles veem sua própria fraqueza e quão prontos estão para serem aprisionados. E, portanto, trabalham para estar em guarda, para que não sejam levados pela corrente. Por isso, eles têm medo das tentações e, portanto, trabalham para fechar os olhos da vaidade, às vezes temendo cair um dia nas mãos da tentação e, portanto, desejando estar além do alcance do pecado. Amém. Tem continuação. Deus seja glorificado hoje e sempre eternamente. Amém.